Capítulo 9. Contato. Minhas primeiras impressões sobre a cidade interiorana, acredito que são positivas. Cresci em um interior e tenho orgulho disso. A familiaridade na qual deparei-me é acolhedora, claro que há limitações quanto à urbanização e tecnologias. As marcas de charretes e cascos de cavalos no solo é bem comum. A energia elétrica que há pouco tempo foi implantada nas grandes cidades até o momento limitava-se às ruas. As casas ainda utilizam iluminação a óleo. Há alguns carregadores de bagagens e carruagens que facilitam a saída da estação para a cidade. Consegui uma boa carruagem com um cocheiro pragmático. De certa forma eu prefiro que assim seja, porque não surge a necessidade de inventar algo ou ocultar conteúdos em uma possível conversa, afinal estarei investigando e qualquer ruído que seja pode ser prejudicial. Após a passagem pela cidade, notei que o endereço distanciava-se dela, ou seja, a casa fica aos arredores. O caminho é convidativo. Verdes cenários, aclives espontâneos, um rio com alguns pescadores em suas canoas e árvores altas e robustas. Tivemos a necessidade de parar no caminho da estrada para alimentar os cavalos e fornecer um pouco de água para eles. O dia brilhava com sua alegria de primavera. Por volta de uns 40 minutos consegui encontrar o meu destino, o endereço no qual o remetente da carta havia realizado o convite. A mansão fazia jus à palavra, impressionante. Acredito que qualquer um amante de arquitetura amara aquela construção. Ao entorno do terreno encontra-se cercas que assemelham-se ao bronze apesar de ter sentido os intempéries do tempo. Um vasto jardim com árvores frutíferas está situado antes da mansão e centralizado a ele encontra-se uma fonte circular feita de granito branco áspero. Falando da mansão à primeira vista o observador consegue perceber que ela é elevada. Há uma escadaria semicircular que dá acesso ao seu interior. A vista principal da mansão é encantadora. Do solo até a base das janelas é feita de pedra bruta, que estão juntas umas às outras por um material esbranquiçado e forte. O restante do pé direito é composto por algum tipo de alvenaria que desconheço. Para ser mais sintético quanto aos detalhes irei referir somente aos pontos exclamativos que ela apresenta como, por exemplo a claraboia sobre a mansão, a escadaria principal, e os arcos em seu interior bastante usado em aberturas e finalizando as grandes janelas e o lustre de cristal em perfeito estado. Fora todas essas alegres observações arquitetônicas, a minha recepção teve um teor bastante melancólico. Não os culpo, na verdade era o esperado mediante a situação em que se encontram. Atendo-se aos fatos dos meus anfitriões, foram apenas dois que prestaram as boas-vindas à mansão Solaris, clara referência. Iluminação produzida pelo sol no interior dela, assim pouco a pouco fui sendo apresentado aos cômodos da casa. Já estava por dentro do desaparecimento da proprietária e naquele momento privei-me de realizar qualquer questionamento até conversar com a pessoa responsável pela carta. Após uma boa noite de sono em uma verdadeira suíte, estava completamente revigorado e preparado para dar início ao trabalho. Durante o início da manhã fui convidado a juntar-se à mesa na companhia do remetente da carta, o Sr. Arguina. O Sr. Arguina apresentou-se cordialmente e permaneceu por alguns minutos em silêncio. Ele aparentava estar ainda muito abalado com a situação, mesmo possuindo jovialidade e vitalidade. Era como se a alma do homem houvesse enfraquecido, o ânimo e o vigor parecia ter dado espaço à tristeza e desânimo. Então, Sr. Leório, o que achou da cidade? Belo lugar para viver, fora de todas as nuances de uma cidade turbulenta como os grandes centros, acredito que seja um bom lugar para um jovem casal criar um filho. Poucos conseguem apreciar esses detalhes. Sei que estamos prestes a fazer uma refeição. Após terminarmos a refeição que a Rosa fez, irei te contar sobre tudo o que aconteceu. Eu não durmo mais direito. A angústia assola o meu peito e a dor dessa situação me causa ansiedade. Estão sendo dias difíceis. O jovem estava sentado ao lado oposto da mesa retangular,
com mão esquerda sobre a testa e o cotovelo esquerdo à mesa. A mão direita cumprimentava a xícara a todo momento, parecia estar revivendo algo em sua mente. Terminemos a refeição então, mas antes me tira uma dúvida, e você estava em um relacionamento com a jovem, correto? Sim, temos partilhado o tempo presente juntos, e eu apenas não sei mais o que fazer. O jovem não conteve e algumas lágrimas escaparam em seu rosto. Passaram 5 ou 7 minutos daquela conversa à mesa. Após o término da refeição, o jovem Argina convidou o Sr. Leório até a área externa da casa, onde está localizada a fonte. O jovem sentou-se à grama naquela manhã fria enquanto Leório permanecia de pé e, como de costume, sempre juntava as mãos atrás do corpo e caminhava vagarosamente. Ele havia parado com o uso do charuto e nesses momentos velhos hábitos surgiam à mente. Senhor Argina, esperei o seu aparecimento para que pudesse iniciar com os serviçais da mansão. Posteriormente ao senhor. Então, Sr. Argina, conte-me o que o faz achar que a jovem simplesmente não foi embora. Li sua carta e quero escutar as questões que você levantou. O jovem Argina olhou para cima em direção ao senhor que não estava mais caminhando e tinha voltado toda a atenção nele. Tudo começou quando chegou uma carta informando a morte da tia dela. Os primeiros dias foram horríveis, não havia palavras que pudessem diminuir o sofrimento dela e Deus conhece meu coração e sabe que faria de tudo para amenizar a dor que ela estava sentindo. Então, uma semana depois, ela começou a associar o acontecido a uma suposta silhueta humana que ela havia visto dias antes, mas eu estava na sala e não havia nada lá. Prossiga. Tudo o que puder acrescentar em ordem cronológica de acontecimentos será essencial. Me arrependo da minha descrença, pois, ela compartilhou que essa figura poderia ter sido capaz de tal ato, desacreditei dela e a partir daquele dia ela se tornou mais quieta e silenciosa. Por que o senhor citou uma maldição? Há muito tempo atrás os antigos proprietários foram encontrados mortos e outros que estavam ligados à mansão. Ela por muitos anos esteve fechada e então novamente uma desgraça acontece. E essa suposta silhueta voltou a ser citada pela proprietária? Não, depois daquilo seu comportamento que era desesperador e pavoroso mudou de uma semana para outra, estava distante e parecia estar com algo em mente. Já não pintava mais, passava a boa parte do dia em seu aposento e ordenava coisas básicas e ao mesmo tempo isolava-se de todos. Certa vez, ouvi um grito no quarto dela e naquele momento ao aproximar do quarto, o desespero tomou conta dela novamente e dias depois algo aconteceu com ela e nunca mais a vimos. Realmente, extremamente peculiar. Terei que conversar com os outros residentes da mansão. Não sou um residente da mansão, apenas estava ficando na mansão devido à solicitação da senhorita desde o dia da silhueta. Compreendo. Uma última pergunta: como você conheceu a proprietária? Trabalho com restaurações e antiquários. Vagarosamente Leório Gefines andou até aos degraus para entrar na mansão.